Lua, Edu, você chegou primeiro. Edu, Vamos esperar a se você Diana, achar... a estão aqui. Olá. Certo. Vai dar tudo certo. Então, estamos ao vivo novamente. Não, mas acho que Vamos todo mundo... aguardar a Maria Lúcia um instantinho, né? Mas deixa eu continuar a fazer a Ana Carolina veio aqui. Ana Carolina Soliva Soria. Vamos recepcioná-la enquanto esperamos. Oi, Carol. Ela precisa Eduardo, nós conectar. Estamos ao vivo? Oi? Estamos ao vivo nesse momento. Estamos... Ah, ok. É. Eu vou fazer brevemente assim, um comentário sobre o meu livro, então. E aí... É isso, né? Pode fazer. Daí, inclusive, a gente aproveita para aguardar a Maria Lúcia também. Tá, eu né? Então, é o seguinte, deixa eu só me ajeitar aqui. Na verdade, é uma pena que o colóquio internacional não ocorreu de fato, porque esse livro estava tudo certo com a editora Loyola para ser lançado lá, em São Paulo, e eles inclusive iriam me dar um grande presente de aniversário em abril, e junto com o colóquio, mas está sendo compensado o lançamento aqui. Então, se trata de A Outra Face do Pessimismo, Caráter, Ação e Sabedoria de Vida em Schopenhauer. Antes de tudo, eu vou dizer assim, que é uma versão modificada da minha tese de doutoramento, defendida na USP em 2013, sob orientação da querida Maria Lúcia Cacciola, e que trata, fundamentalmente, de mostrar que Schopenhauer pode ser, não necessariamente um pessimista apenas metafísico, que, como uma vez disse Nietzsche, espalhou pela humanidade o seu pessimismo encharcado de perfume fúnebre. Mas eu tentei mostrar, quer dizer, uma pesquisa de praticamente 10 anos, inclusive parte dela na Itália, nos arquivos Schopenhauer de Frankfurt, mas fundamentalmente em Lecce, os nossos queridos amigos, o professor Domênico Fácio, a ideia, tentei mostrar que no âmbito não só da sabedoria de vida, né, mas no âmbito da própria teoria moral de Schopenhauer, há múltiplos elementos que não necessariamente são reféns, digamos assim, de uma constatação fúnebre do mundo, né, de que esse é o pior dos mundos possíveis, que de fato é, e de que não há como viver sem sofrer, mas de que, além disso, há uma preocupação contínua do Schopenhauer, que começa, inclusive, nos manuscritos póstumos da fase muito jovem, da fase de quando ele era, antes ainda de 1814, né, nos escritos de juvenis, que é uma preocupação contínua dele de mostrar o que, afinal de contas, a humanidade, após constatar que o mundo não presta, pode fazer para continuar vivendo, né? Ou para aqueles que não chegam espontaneamente ao quietismo, da negação da vontade, e também para aqueles que, enfim, vive, digamos, no mundo da empiricidade, né? E que não são os grandes caracteres históricos, como ele menciona, para nós, réis mortais, como que a filosofia, né, de alguma forma pode, e a sabedoria pode continuar sendo afirmadas, né? Eu vou ler rapidamente aqui um brevíssimo resumo que eu tentei fazer,
que a editora, na verdade, me pediu. A editora Loyola, né? É útil ou vantajoso, no sentido pragmático, ser pessimista para, por um lado, do ponto de vista eudemonológico, ou seja, da possibilidade de ser menos infeliz, dosar as expectativas em relação ao mundo, adquirir um conhecimento aprofundado de si, até onde for possível, o máximo possível, e com isso sofrer menos. Isso por um lado, né? Por outro lado, é vantajoso ser pessimista, nesse sentido pragmático que eu proponho, que é a outra face, já vou adiantar o fim da novela, para ser vantajoso ser pessimista nesse sentido, para ser possível denunciar as mazelas do mundo de um modo mais contundente, inclusive de um ponto de vista social, o que, em geral, é mais difícil de se fazer, tanto de uma perspectiva otimista, ou pelo menos de um otimismo ingênuo, quanto de um pessimismo fúnebre. É também por isso que formulo o que chamo pequena ética, que não é a moral dos extremos da compaixão como ação repentina e misteriosa, ou da negação da vontade verificada na sese dos santos. Esta que classifico, então, em grande ética, seria própria dos que veem o que vivem o peso do mundo e espontaneamente se recolhem, e depois continuam se negando de forma proposital. Mas essa pequena ética é uma espécie de vesícula biliar da moral schopenhaueriana. Inclusive, é o título de um subtítulo, é o subtítulo do quarto capítulo, que não estava na minha tese, na tese original defendida na USP. Isto é, um reservatório na forma de consciência e reflexão adquirida e guardada para ser aplicada quando a situação aparecer. Essa tese é muito complexa, viu? Eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Essa pequena ética é, nos termos da alegoria do próprio Schopenhauer, parecida com a função da vesícula biliar, que armazena o líquido produzido pelo fígado para ser usado na digestão quando o estômago receber muitos lipídios ou alimentos gordurosos. Bom, essa ideia está essa metáfora, né, que eu exploro, que eu uso e abuso, está sobre o fundamento da moral, quando Schopenhauer vai falar dos aspectos, digamos, cotidianos ou mediatos da compaixão. Nem tanto do fundamento metafísico imediato, né, da compaixão. Então, eu estou destacando isso para dizer que nessa outra face do pessimismo, não há apenas a ideia, aquela coisa dos expedientes para a sabedoria de vida, do âmbito dos aforismos, né, o que já seria bastante, mas há também esse lado, digamos, das virtudes, inclusive sociais, né, que o Schopenhauer gostava de citar a partir de Rousseau, por exemplo, né? Dizendo que a compaixão, na verdade, ela se desdobra em termos de caridade e justiça, mas também nesse âmbito de solidariedade, né? De compadecimento em geral e de uma forma refletida, imediata. O Felipe Durante, né, mostrou nessa mesma linha em que medida essas reflexões éticas, né, do Schopenhauer também podem ser valorizadas no âmbito do Estado e do direito, né? Então, olha, por mim, o livro está lançado, viu? Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu agradeço e agradeço novamente a oportunidade. Sim, o livro está disponível nas edições Loyola e também na Amazon, com um certo descontinho na Amazon. Excelente, Vilmar. Para mim é uma honra, uma extraordinária oportunidade a gente estar podendo lançar o livro
é um texto que já foi bastante lido, né, por nós, que somos seus colegas, seus amigos, mas é um texto que precisa ser divulgado. Eu queria só te fazer uma pergunta rápida, enquanto Sim. a Maria Lúcia se ajeita. Que tipo de... Eu estava comentando aqui antes que, em geral, né, os livros, quando eles chegam, né, as livrarias, eles vêm já com uma certa modificação em relação ao que foi o trabalho acadêmico, não só, enfim, pela deliberação das editoras, que elas geralmente também fazem sugestões, revisores, e a própria direção das editoras tendem a falar alguma coisa, né, a respeito de como que o material, de acordo com elas, poderia ou deveria ser organizado, mas também em função do teu próprio metabolismo em relação ao texto, em relação ao tempo transcorrido entre a primeira versão e a efetiva publicação. E a minha pergunta é se teve algum tipo de modificação significativa nesse processo inteiro, né? Sim. Obrigado pela questão. Na verdade, não da parte de uma, não por parte de um pedido, de uma sugestão da editora, né? Mas houve sim por minha própria vontade, assim, desejo, Deliberação. Né, de deixar, na verdade, inclusive a partir desse debate, eu não sei se poderia chamar de recepção primeira, mas assim, dessas primeiras leituras de vocês, caros colegas, né, muito gentis, que vocês apontaram em artigos, em eventos, e a partir desse debate eu, na verdade, tentei o que eu diria que seria um refinamento, uma polidez, não, tentei polir algumas ideias, né, da pequena ética e do pessimismo pragmático para essa versão. Então, assim, não há modificações substanciais, mas, por exemplo, eu diria que a maior modificação em relação à tese é a ideia de deixar mais claro, que eu estava vendo que estava tendo confusão, né? Em dizer que essa pequena ética é simplesmente irmã gêmea da eudemonologia, né? Então, na verdade, não foi isso que eu defendi. Eu, na verdade, percebi que eu não tinha sido suficientemente claro, e nessa versão do livro eu deixo isso mais claro, inclusive para me destacar, principalmente de Jair Barbosa, mas também de Leandro Chivitarese, que, principalmente do Jair Barbosa, que acredita num otimismo prático do Schopenhauer. Esse debate também já ocorreu muito entre os nossos eventos, mas, inclusive, eu quis voltar a isso e destacar que, na verdade, esse pessimismo pragmático do Schopenhauer é uma continuação do pessimismo em outra chave. Não é a transição para um otimismo, né? Para qualquer otimismo que seja. E isso destaquei, inclusive, num subtópico do livro, que intitulei Pessimismo Pragmático Sim, Otimismo Prático Não. E, então, essa é, digamos, a grande modificação em relação à tese. Mas também há, claro, a novidade do prefácio do querido, amado professor Domênico Fácio, que escreveu lá em 2016, ainda que levou, né, todos esses anos de lá para cá, para o livro poder sair, e que ele faz ali algumas considerações. E também, claro, o comentário de contracapa da querida Maria Lúcia. A querida Maria Lúcia, nesse comentário, ela diz assim, que há uma espécie de coragem implícita nessa pequena ética e nesse pessimismo pragmático, e que, para aqueles que eu acho que é o nosso caso, querem continuar a vida, talvez seja interessante considerar que se a gente não vai chegar a uma vitória, né, de vitória definitiva sobre as dores e o sofrimento, de derrota em derrota, até que a gente alcance essas pequenas vitórias, mesmo que elas nunca aconteçam. Então, esse é um pessimismo pragmático.
É uma forma de você... Enfim, agradeço de novo a Maria Lúcia, e é por esse caminho assim, que eu vou. Luan, você tem alguma questão para fazer, ou a Diana, para fazerem para o Vilmar? Eu queria dizer, agradecer ao Vilmar, dizer que eu já tenho o meu aqui, o meu livro que o Vilmar me deu essa semana, então fiquei muito feliz, já tive a oportunidade de ler, falta ainda terminar a leitura, e eu acho que a pergunta tem a ver com... Não, mas é bem simples, assim, porque que é uma coisa que está muito em voga e está discutindo bastante. Isso foi muito importante ao longo de toda a jornada, essa discussão sobre a esquerda schopenhaueriana. E o Domênico, no prefácio dessa obra, ele te coloca, né, como um dos representantes dessa esquerda. E eu queria saber o que você acha em relação a isso e de que forma que a pequena ética, né, estaria inserida aí nessa perspectiva. Ah, sim, uma questão muito bem lembrada, Diana. Eu agradeço, viu? Na versão da tese, que o Eduardo também perguntou antes, lá nas considerações finais, na conclusão, eu tinha colocado, feito assim, uma breve alusão, uma menção de que essas teses da pequena ética e do pessimismo pragmático poderiam, supostamente, ilustrar, ou poderia ser um exemplo, então, da esquerda schopenhaueriana proposta originalmente pelo Litthaus. Mas daí, olha só, eu tirei isso da versão do livro, porque eu achei que, inclusive é uma questão que eu acho que vai aparecer daqui a pouco na fala da Maria Lúcia, e já apareceu durante esse evento, eu acredito que a gente tem que precisar melhor esses meandros, sabe? Esses limites entre a definição em geral da distinção entre esquerda e direita. Eu acho que essa recepção dessa distinção feita pelo Litthaus está tomando, digamos assim, aspectos bastante variados, né? E aí, por isso, principalmente por isso, eu resolvi tirar, porque eu não, na verdade, não acredito que a esquerda tenha que ser identificada necessariamente, quer dizer, a sabedoria de vida do Schopenhauer tem que ser identificada necessariamente com esquerda, né? Porque não é isso, na verdade, que o Litthaus fala no texto dele, né? Ele trata, na verdade, de Hartmann, de Mailänder, né? E eu acho que nós teríamos que voltar a esse texto dele. Enfim, eu não sei se eu me considero centro-esquerda, provavelmente esquerda, mas pode ser que não tão radical, sabe? Mas o Mimo, né, o Domênico Fazio diz que eu sou de esquerda, no finalzinho do prefácio. Obrigado, Diana, pela questão. Luan? Bom, boa noite a todos, todas. Eu queria parabenizar o Vilmar, meu amigo Vilmar, pela excelente, muito instigante exposição, muito próxima da nossa realidade. Eu acho que a proposta do evento tem algumas frentes possíveis, né, alguns caminhos possíveis, mas talvez esse caminho adotado pelo Vilmar seja o mais próximo ao que a gente está vivendo, né? Então, queria parabenizar o Vilmar por isso, também pelo lançamento do livro, que eu já conheço pela tese também, um excelente texto, né? Abre muitos caminhos possíveis. Eu vi alguns colegas comentando no chat, né? Felipe disse que, por exemplo, a pesquisa dele talvez não fosse possível sem esse caminho. Então, também parabenizar pelo lançamento, Vilmar. Eu não quero me estender muito, porque, enfim, a gente talvez já tenha passado um pouco, mas eu queria só comentar sobre a sua exposição, Vilmar, falando sobre polidez, hipocrisia reconhecida nesse teatro, né, que é a existência, uma certa urbanidade
de trato. Eu fico, ao mesmo tempo, concordo contigo e, ao mesmo tempo, eu fico bastante impactado, assim, com o ponto em que chegamos, né, Vilmar? De ter de elogiar, finalmente, alguns aspectos tão mínimos daquilo que a gente gostaria de estar elogiando, infelizmente, por razões que não são da nossa vontade de arbítrio, né? Mas que, infelizmente, a gente tem de encarar. Eu queria te perguntar como você, enfim, enxerga a necessidade de a gente ter de elogiar a polidez, e em que medida isso não se confunde com um elogio você usa a expressão pequena ética, pode gerar alguns mal-entendidos, né, Vilmar? Um deles é de confundir a pequena ética com uma etiqueta. E em que medida a gente estaria com isso? A Maria Lúcia já me falou isso desde o início. Isso pode gerar, ao mesmo tempo, é uma ambiguidade que talvez seja interessante para o momento de hoje, né? Então, eu queria te perguntar um pouco, queria pedir para comentar um pouco só sobre isso. Muito obrigado, Vilmar. Eu que agradeço. Já que você citou... Bom, depois. Não, pode falar, Maria Lúcia. É para entrar na conversa com o Luan. É o seguinte, já que você citou, que eu chamo de pequena ética de etiqueta, porque pequena ética é etiqueta, eu acho necessária a etiqueta para contrapor-se ao poder e à linha dominante que está no poder, que é a coisa mais sem etiqueta, ética, pequena ética, que se já ouviu. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma certa comitia gentium, como se diz na diplomacia, que não é falsa, mas se você fica xingando a China porque ela soltou vírus no mundo, como é que você quer fazer negócio com a China? Não dá, tem que ser educado, né? Então, a etiqueta, para mim, nunca foi tão necessária. Não é um rapapé, claro, mas é dizer bom dia, boa tarde, boa noite, o senhor passe bem, e não falar palavrão o tempo inteiro. Eu já desisti de falar palavrão, porque agora não quero me igualar com essa gente. Não tem mais graça também. Não tem mais graça falar palavrão, né? Parece que já... Eu achava bom, descontração, tal, interessante, mulher independente que fala palavrão. Não dá mais, eu fico aborrecida. Sim, é verdade. Não é? Eu fico... Sim, mas... Que é o outro Olavo também fala que uma coisa horrível, uma boca... E a minha mãe ficaria horrorizada. Mas realmente é um caso terrível, né? E é isso, eu acho que a etiqueta, sem ser levantar o dedinho para tomar café, isso não precisa. Mas o resto é bom a gente ter um pouco de uma coisa, nem que seja porque na pequena época é assim, né? Você pode até não ser hipócrita, mas ser cortês para não incomodar o outro, né? Quer dizer, para mim, a função dessa etiqueta, vamos dizer assim, é também não incomodar o outro, que é não invadir. Por exemplo, você põe uma música super alta, pá, né? Aquele pancadão, isso incomoda as pessoas. Então, sim, eu acho que aí é não invadir o espaço da vontade do outro, como o Schopenhauer recomenda, né? Que se faça isso. Não, imagine. Eu agradeço, Luan. Agradeço ao Luan e a Maria Lúcia pela questão, eu acho super pertinente, viu? Então, olha, tem uma grande diferença. Eu não tenho problemas nenhum de chamar pequena, não me ofendo de modo algum pelo fato de vocês chamarem a pequena ética de etiqueta. Só que eu acho que esse âmbito que a Maria Lúcia acabou de diferenciar de forma muito clara, entre o dedinho de pegar da xícara de café ou saber diferenciar as taças do vinho tinto de vinho branco, entre isso e aquilo que eu proponho em termos de discussão da ação mediata, né, refletida, que não é mais espontânea
portanto, misteriosa, como seria para o caso da compaixão, né, daquela identificação metafísica com todos os seres que sofrem, entre uma coisa e outra há muita diferença, né? E na verdade, eu acho que as duas vão de par, assim. Se hoje a gente sabe, tem quase certeza que, tentei mostrar isso no texto agora, que nós estaríamos num outro país, basicamente, se nós tivéssemos na presidência da República e no poder do país pessoas que soubessem não só se portar à mesa, mas também considerar que o outro existe, eu acho que, sabe, são coisas que vão juntas. Quer dizer, o Horkheimer fala isso nesse trecho que eu citei, que existia, no meados do século XIX, um trato cortês entre as nações. Maria Lúcia citou o caso da relação... A Comitia Gentium. Exato. Isso eu vi pessoas do Ministério das Relações Exteriores anterior citando a Comitia Gentium, que desapareceu, inclusive, das relações exteriores nossas, né? Atualmente não tem mais, é uma pancadaria. É uma ausência de relações exteriores. Exato. Acho que é a diplomacia mesmo. Bom, dá para perceber pelos ministros, né? Pelo ministro Itamaraty, né? Pelo embaixador, né? Embaixador não, como diz o embaixador? Não. Não, é o chanceler. Como é? Chanceler. O ministro das Relações Exteriores. Isso. Então, assim, não vamos citar nomes específicos, mas a gente parece que tem saudades, né, de ministros que conversavam com todo mundo, né, mas que, enfim, não se subordinavam necessariamente para os poderosos e nem falava grosso, como diz o Chico Buarque, com os pequenos. Por incrível que pareça, o ministro de Relações Exteriores do PT, da Dilma, e o ministro de Relações do PSDB, do Tucanato, Celso Laffer e Celso Amorim, estão juntos num grupo contra esses que estão aí. Sim, claro. Uhum. Verdade. Então, assim, bom, teria bastante coisa para falar, Lua, sobre essa coisa da vesícula, sabe? Que eu, de fato, gosto muito dessa metáfora do Schopenhauer que a Maria Lúcia traduziu sobre o fundamento da moral. A moral não se restringe ao âmbito imediato da identificação, né? De quando alguém se joga, como a Selma falou ontem, no rio, nas águas para salvar uma pessoa, se joga no ímpeto por salvar imediatamente a pessoa, mas guarda aquela experiência e guarda em conceitos, em abstrações, e, inclusive, aí o Felipe trabalhou na tese dele, por meio de propostas de lei, de instituições específicas, não só de proteção animal, aos animais, mas do âmbito geral de tipos de políticas públicas, né, que guarda essas experiências, essa experiência imediata de compaixão num reservatório, um reservoir. Schopenhauer usa uma palavra francesa, reservoir, e Behältnis, né, em alemão, depósito. Um depósito como se fosse a vesícula, que guarda, que reserva o líquido biliar para ser usado quando necessário, né? Quando o motivo aparecer, quando a situação concreta aparecer, para não ter que, como diz o Ferraz, nós ficarmos dependentes de uma identificação original, entre aspas, ou imediata o tempo todo, né? Não precisa, esse mistério não precisa estar, na verdade, na ordem do dia, se ele já apareceu uma vez, né? Enfim, eu vou por aí, a pequena ética minha vai por aí, eu diria que até mais do que a demonologia, mas claro que também os expedientes de sabedoria de vida, né? Enfim, obrigado de novo. Muito obrigado. Eu te agradeço, só rapidinho, agradecer muito pela resposta, agradecer ao excelente complemento da Maria Lúcia, a minha pergunta, acho que foi um ótimo complemento. Muito obrigado, Vilmar.
Então, está bem. O Fábio, Eduardo, eu vi que tem questão do Fábio, da Selma, do Cleverton, mas eu não sei se eu respondo agora. Acho que vamos deixar a Maria Lúcia. Eu acho mais conveniente, pelo adiantado da hora, responder no próprio chat. O bom é que a gente tem esse mecanismo, né? Então dá para continuar uma conversa paralela. Agradeço de coração de novo e agradeço também ao Fábio, querido, que está aí nos acompanhando. Olha, tem alguém, será que já traduziu? Será que o Fábio e os nossos queridos amigos italianos já compreenderam quem é o Olavo de Carvalho? Porque eu fiquei pensando nisso, se eles tinham entendido. Esse gabinete do ódio, né? Enfim. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Então, só nos resta agradecer de novo, né? Acho que foi uma das falas que justificou a existência desse nosso encontro, né? De verdade, assim, hoje foi um dia muito interessante desse ponto de vista, e eu acho que, do ponto de vista das mesas, né, foi o coroamento, realmente, a mesa de vocês. Eu agradeço muito. Não só foi a última mesa, mas foi também o coroamento das mesas. Mas vai ter mais a Maria Lúcia que vai de fato. Mas a Maria Lúcia, ela não está na categoria das mesas, ela está na categoria de conferência de encerramento. É hors concurso. Sênior. Chama mesa sênior. Mesa sênior, que seja. Mas assim, gente, muito feliz com você. Aposentada na mesa sênior. É bem assim bom. Seja. Eu não vou dizer que é mal. Poderia ser jovem aposentada, seria melhor ainda. Mas aposentada é ótimo. Bom, eu agora que estou achando, eu demorei para me conscientizar. Mas, enfim, eu acho muito bom e eu recomendo a todos muito uma aposentadoria o mais rápido possível, porque realmente não dá para esse ambiente, né? Mas a gente pode dar aula assim mesmo e comparecer à mesa sênior. Então eu queria, sem mais, né, delongas, passar a palavra em definitivo e dizer que estamos muito honrados de recebê-lo aqui. Realmente é uma coisa que nos gratifica muito, Maria Lúcia. Olha, eu agradeço demais a você, Eduardo. Eu tive alguns problemas, quase não apareci, né? Mas agora estou aqui bastante frequentemente. Mas realmente isso foi uma oportunidade muito boa para todos nós de nos vermos. Depois eu vou fazer minha crítica também. Mas foi realmente, eu gostei de todas as conferências que eu vi e fiquei entusiasmada com o nível mesmo de todos os meus colegas, né? Inclusive dos seus estudantes que eu assisti no primeiro dia. Eu gostei muito, muito inteligentes, muito vivos, e uma coisa muito boa da gente ver. E realmente eu acho que a gente não deve nada ao resto do mundo em matéria de filosofia e de cultura, né? É pena que ninguém veja isso, mas eu acho que a gente está sempre na linha de frente. E eu acho muito bom isso, com as melhores referências, com as pessoas mais estudiosas, com muito inteligência em alto grau. Então, eu fico muito feliz de ver tudo isso já na minha idade, não é? Sênior. Então, realmente é muito bom. Isso é gratificante, apesar de ver o país estraçalhado, não é? No governo, na parte do governo, eu vejo que as pessoas são realmente excepcionais. E eu continuo feliz de estar aqui, de ter nascido aqui e tudo, e até de estar na quarentena, que também é outra coisa boa, de alguma maneira, ou péssima de outras, porque não tem bar para a gente ir. Mas, realmente, é a única coisa que eu sinto falta. O resto, estou nem aí. Mas um barzinho faz falta, né?
Então, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, e é mais gostoso do que... Aqui é muito bom, mas nós estamos pela metade. Nós somos representações, falta vontade, falta o corpo, né? Falta a presença física, né? E isso tudo, sim, eu acho que o Eduardo fez muito bem de proporcionar isso para a gente, pelo menos aparecer pela metade, e ser, como é que é? O filósofo é uma cabeça de anjo alada, né? Então, aqui a gente está quase alado, porque não tem corpo, tá ótimo. Tem uma figura. Então, a gente é uma representação e nós temos que fazer um teatro para conseguir representar a gente mesmo, né? Então, é uma reflexão dobrada, porque tem ainda o fato de se apresentar numa imagem no biplano, né? E nós não podemos fazer outra coisa, e dá vontade de encontrar vocês à noite para a gente sair e festejar esse colóquio, né? É uma coisa que seria muito boa. Mas, para mim, foi muito importante, do ponto de vista psicológico também, o nosso organizador também é desta área, né? Porque tirou um pouco da minha frustração da gente não ter podido realizar o colóquio grande, né? E essa jornada veio a calhar, me deu um ânimo, como disse o Eduardo para mim, é preciso resistir, e nós estamos aqui resistindo, né? Então, eu agradeço muito a todos os meus amigos e colegas, e ex-estudantes, ex-orientandos, e me dá essa oportunidade de poder falar um pouquinho aqui para vocês. Eu vim falar sobre um assunto um pouco sobre a interpretação de Schopenhauer, porque nós estamos tendo agora várias interpretações que eu diria, entre aspas, novas, né? É uma que está muito na ordem do dia, é essa da esquerda e direita schopenhauerianas. Até eu comentei isso com o Vilmar, né? E realmente é uma coisa que tem feito um certo... As opiniões são divergentes, um acha que há uma possibilidade de pensar uma esquerda, apesar do pessimismo, o outro acha que Schopenhauer politicamente é de direita, né? E eu queria ver, eu preferia falar com mais gente, não dá? No meio de mais pessoas, se desse, e não atrapalha? Não? Tá ótimo. Então, eu gostaria, porque a gente se sente mais acompanhada e conversando com as pessoas. Então, eu vi essa interpretação, né? E a gente teve comentando, isso está muito na ordem do dia, e dá muita briga, dá muita, enfim, indisposição. Dá para ser de esquerda e é de direita. O Flammarion mesmo é o nosso amigo, meu colega lá da UFABC, que fala sempre que politicamente esquerda e direita são coisas que não se confundem com essa nossa interpretação de esquerda de Schopenhauer. Ele tem, de certo modo, razão. Política é algo, a esquerda é algo que surgiu nos Estados Gerais, na posição das pessoas na Assembleia, não é? Esquerda, direita, ficavam separados, né? E, além disso, isso é figurativamente, é um conceito político. Agora, quando nós falamos esquerda e direita schopenhaueriana, ao meu ver, é ainda de um modo alargado, um modo um pouco mais elástico, ou seja, é metafórico, não é? Aqueles que querem estar do lado de um Schopenhauer rejuvenescido, entre aspas, e aqueles que querem acompanhar os leitores que, não vamos dizer que não entenderam Schopenhauer, mas que veem nele até um precursor do nazifascismo. Então, realmente, estudar um filósofo precursor do nazifascismo não é do agrado da gente, mormente hoje em dia, não é? Porque eu só estudaria se eu achasse isso do Schopenhauer. Porque hoje em dia a gente está numa situação política difícil, beirando um fascismo, ou já dentro de uma espécie de fascismo,
Então, todo mundo quer pertencer à esquerda schopenhaueriana. Já é alguma coisa que, para quem pensa, seria muito difícil se incluir na direita schopenhaueriana. A gente admite que há pensadores de direita schopenhauerianos, por que não? Há várias interpretações. Eu sempre fui favorável a um perspectivismo de interpretações, a aceitar as interpretações dos demais. A direita schopenhaueriana tem direito de se pronunciar, contanto que não seja na base dos palavrões e tudo, que aí é muito desagradável, mas de uma maneira racional e com bons argumentos, como muitas pessoas fizeram já. Mesmo o Flammarion, no artigo dele, que eu li com mais afinco, ele cita, né, vários intérpretes, inclusive franceses, né, vários leitores, Maupassant, né, enfim, vários intérpretes franceses do Schopenhauer. Ele cita um comentador em particular, que eu já li, mas agora me esqueci o nome, mas está por aqui, mas que vem o Schopenhauer de uma maneira como um filósofo reacionário que respondia aos reclamos da burguesia da época, e ele acompanha também Lukács, né, que fazia essa aproximação do Schopenhauer, dizia: o Schopenhauer é irracionalista, não é? Ele é um apologeta indireto do capitalismo. Por quê? Porque ele põe os males do capitalismo como não pertencendo ao capitalismo, mas sim sendo males da própria natureza humana. Isso é uma maneira de esconder, de velar os males do próprio capitalismo, para que as pessoas dizem: não adianta mudar. Por quê? Porque os males estão para o ser humano e não para uma determinada sistema econômico, né? Então, essa história realmente ficou bem marcada. Eu acho que é de um poderoso argumento do Lukács, dessa apologética indireta. Ele diz que Schopenhauer teve uma espécie de intuição quando ele percebeu que ele deveria publicar o livro dele, ia dar certo por causa da decadência da burguesia alemã, que todos iam querer ler Schopenhauer, né? O Lukács diz isso. É um livro interessante, é o segundo Lukács, já na fase stalinista, né? Então, o primeiro eu gosto muito, mais do que esse, mas eu acho esse interessante também. É muito bem argumentado. Não se pode menosprezar esse livro, A Destruição da Razão. Porém, eu acho que eu não preciso concordar com tudo. E também, na parte do Schopenhauer, eu me ponho um pouco... Ele falou também do Schelling, de outros como destruidores da razão, não foi só Schopenhauer, mas eu ponho minhas barbas de molho, se eu as tivesse, né? Então, eu fico pensando, será que... Né? Mas, enfim, é interessante. Agora, do outro lado da cerca tem o Horkheimer, né, que, pelo contrário, vem Schopenhauer, né, um continuador materialista do materialismo avançado, né, do materialismo que vai ficar muito perto do materialismo de Marx e Engels, né? E também ele vai falar não só o Horkheimer, mas o Alfred Schmidt, que é um discípulo de Horkheimer, da Escola de Frankfurt, né? E um erudito em Schopenhauer, né? E também Marx, né? Que escreveu um livro famoso chamado Conceito de Natureza em Marx, né? E que é um livro excelente, mas que ele é pouco conhecido aqui, não tanto. Na sociologia, por exemplo, ele é muito conhecido, mas porque aqui é uma dominância do outro lado, que parece que houve um racha, uma briga entre Habermas e Honneth, não sei, mas quem falou isso, perguntado por mim, foi o Axel Honneth. Eles tinham se separado, o Schmidt e o Habermas. Então, são linhas diferentes dos frankfurtianos, né?
Ele foi um herdeiro direto de Horkheimer, né? Então, e depois o Lutkaus. O Lutkaus, que eu, aliás, conheci na Itália, numa pizzaria, né? Muito simpático, e ele escreveu um texto que é sobre a esquerda, a sinistra schopenhaueriana, a esquerda schopenhaueriana. E eu falei esse texto na Itália, numa homenagem à escola schopenhaueriana, né? E então eu queria até ler esse texto para vocês, se der tempo. Eu acho que poria um pouco em ordem as coisas. E vou entremeando também os pensamentos do Lukács, porque o problema todo é o pessimismo. O que fazer com esse pessimismo, já que o pessimismo traria uma atitude quietista, uma desistência da ação. E como ser de esquerda? Como querer suplantar o status quo? Terrível, pelo menos para as classes inferiores, né? Não para os superiores. Sem justamente ter ação, ter uma ação política. Ora, eu acho que esse texto do Lutkaus, do qual eu falo, esclarece um pouco esse aspecto. Eu vou ler para vocês, não é muito grande, se eu conseguir, estou ficando louca. Então, a intenção é buscar o que significa a leitura de esquerda de Schopenhauer, visto por vários filósofos políticos como conservador, onde se destaca até mesmo a escolha por um regime monárquico na política de Schopenhauer, né? E, ao passo que outros intérpretes, como o Lutkaus ou o Horkheimer, o afastam do chamado reacionarismo, frisando o aspecto eminentemente crítico de sua obra. Ora, por que esse texto está na minha pertence aqui aos textos descritos por mim? Porque desde a minha tese de doutorado, eu tinha uma visão do Schopenhauer como um antidogmático. A minha tese se chama Schopenhauer e a questão do dogmatismo. É um livro esgotado, já velho, mas ele tem essa linha, e eu vou ler um pedaço do prefácio que o meu ex-orientador fez, meu orientador para sempre, o Rubens Rodrigues Torres Filho, fez para esse meu livro, e que já mostra como antes dessa dicotomia esquerda-direita, eu já tinha uma preocupação com esse aspecto crítico, fundamentalmente crítico de Schopenhauer. E também as suas possíveis, os lados, as visões que ele tinha da sua própria filosofia, o seu perspectivismo avant la lettre, não é? Porque o perspectivista, o grande perspectivista seria o Nietzsche. Eu tento mostrar que o Schopenhauer já tinha um perspectivismo. Então, eu vou ler para vocês o comentário rápido do Rubens aqui, que eu acho que é muito interessante para explicar realmente o que se passa. Então, a questão... A autora fez uns elogios. Não, eu vou dizer... para dar nome do seu trabalho, a autora, eu vou pular o elogio, permeia suas análises e criou uma espécie de título valise, a mot valise, né? Que se chama, onde cabem as coisas, no qual se pode ler alternadamente tanto a questão do dogmatismo de Schopenhauer, que é interpretativa, quanto a questão do dogmatismo segundo Schopenhauer, né? Ele fala sobre o dogmatismo. Indica, assim, que é historiográfica. Então, uma questão interpretativa e outra historiográfica no mesmo título. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. Indica, assim, nesse duplo sentido, que justamente ali, onde se aloja o dogmatismo
tradicionalmente atribuído a Schopenhauer. A doutrina da vontade como em si do mundo, muitos disseram que isso era o absoluto. E se era o absoluto, por exemplo, Bergson dizia, a vontade... Tem um microfone aí ligado e dando microfonia. Conseguiu? Bom, então, indica assim, nesse duplo sentido, onde se aloja esse dogmatismo, o texto irá mostrar, a explicação interna dos textos irá mostrar o dispositivo antidogmático, montado pelo filósofo para romper com as ilusões da metafísica. Bom, eu estava falando que esse dogmatismo que é atribuído a Schopenhauer é no nível da vontade como um absoluto, separado do mundo. E como que ele diz, e o Bergson diz, bom, mas como que se fala, a hora que se fala que a vontade é um absoluto, ela não tem mais nenhuma determinação, ou seja, o mundo acabou, é a modificação do mundo, porque não há nenhuma determinação mais que caiba num absoluto, o absoluto não se determina, né? Então, o Bergson faz essa crítica ao Schopenhauer. E os franceses são muito avessos a Schopenhauer, diga-se de passagem. Tem poucos franceses que trabalham o Schopenhauer a contento, e hoje em dia tem, é claro, mas sempre foi alguma coisa um pouco deixada de lado na França, eu não sei por que razão. Se o Hegel lá levou a melhor, com o Kojève, né, que foi ensinar Hegel para todo mundo, um Hegel também um pouco duvidoso, mas ele foi lá e ensinou, e o Hegel sempre teve, e também o Schopenhauer talvez, lá foi muito lido como um reacionário, como está no próprio texto do Flama, né? Ele foi muito lido como um reacionário, exceto por um Chalamel de la Cour, que é interessantíssimo o livro desse Chalamel de la Cour, porque ele conta o encontro que o Schopenhauer teve com à noite com esses franceses, o Chalamel e o amigo dele, num bar. Num bar, não, era uma cave, muito escura, cheia de fumaça, né? Parecia uma boate. E ele lá chegou, os dois já estavam lá, ele chegou com o seu redingote, que fala em português, e chegou lá com a sua gravata de rendas e tal, e começou a explicar para os dois franceses o teor da filosofia dele, né? Com todos os males do mundo, com todos os horrores. Os franceses foram ficando apavorados, né? Eles não se aguentavam mais de medo daquela figura falando aquelas coisas inomináveis, né? E assustando os dois. E eles eram delicados, e eles ficaram muito assustados. Daí o Schopenhauer, de repente, levantou, nem se despediu, eles contam. É maravilhoso o texto, literariamente é um poema, é muito bom. E aí eles saíram correndo, e o Chalamel, o amigo dele, ficaram no bar, mas foram embora também pelas ruas estreitas de Frankfurt, apavorados, olhando se não vinha algum malfeitor pelo caminho. Então, é muito interessante, leiam esse texto que vale a pena, mas esse era um republicano, como o Flama mesmo diz no texto dele, o Chalamel de la Cour. Então, apesar de ser de la Cour, ele era republicano. Bom, enfim, então aqui, essa ideia do dogmatismo, né? A permanência dessa questão, dogmatismo, como guia, como horizonte, garante a limpidez com que se desdobra aqui, meticulosa através das dificuldades, a leitura desse pós-kantiano singular. Singular, sim, eu acho que é um pós-kantiano singular, porque para mim ele é um idealista atípico. Ele tem mesmo a ver com o materialismo. Então, o idealismo dele também é muito criticado pelo Filonenko, num texto Fichte e Schopenhauer, que perto do Fichte, então, ele é um idealismo de quinta categoria. E realmente, perto de Fichte, qualquer um é um idealista de quinta categoria, né? Mas o Schopenhauer sai perdendo. E
não é do Filonenko, é do Guerrero, desculpe. É o texto do Guerrero, Fichte e Schopenhauer. Até já escrevi sobre isso. Está lá naquela revista de Curitiba, 2 pontos, que é São Carlos, Curitiba, Federal, isso. Então, Isso. você conhece? O Vilmar deve conhecer, conhece tudo. Então, é bem interessante essa comparação, porque, obviamente, como idealista, o Schopenhauer sai perdendo, é um idealista espúrio, né? Entra a matéria, entra como visibilidade da vontade, sem dúvida, né? Muito mais no segundo tomo do que no primeiro. E tem referências fora enfim, do contexto. Não é uma matéria. É isso que ontem eu quis fazer a crítica, e, aliás, não deu muito certo, foi no chat, e eu acabei deturpando o que o Jacóia estava falando, mas eu quero até me corrigir antes de terminar aqui. Ele falou do Cabanese e do Bichat, que realmente influenciaram Schopenhauer, mas falou de um materialismo que o Alfred Schmitt também admitia, né? E eu falei, não, o materialismo que o Alfred Schmitt admite, além do Bichat e Cabanis, que evidentemente estão na pauta, era aquele materialismo francês fisicalista, da física absoluta, o materialismo mecanicista, não é? Dolbach, Lametrie, não é? Tem outros, D'Alembert, né? Realmente eu dei um curso sobre isso com uma especialista em materialismo do 18 francês. Isso também me favoreceu, que é a Maria das Graças Souza. Então, eu contrapunho o que eu achava que era materialista no Schopenhauer, e depois Marx, Engels, etc., a esse materialismo mecânico, não é? E foi muito interessante fazer isso, porque a gente pegou as duas principais visadas do materialismo, né? Então, eu acho que valeu a pena, mas eu também aprendi muito, não é, nesse curso. Eu aprendi como é que é o materialismo francês. E ele é mesmo baseado mais na mecânica e na física. O materialismo, já com esses médicos, não é, com Bichat e Cabanis, já é o materialismo organicista, né, que é de biólogos, é de fisiólogos. Então, aí é o que o Schopenhauer teria herdado, né? Seria esse viés do materialismo fisiológico, biológico, por causa da vontade. Se a gente pensar no papel que a vontade representa em Schopenhauer, nós vamos ver que a vontade vai ter um papel vital, né? É o querer viver. Então, fica bastante claro. Só terminando aqui essa leitura. Então, para Schopenhauer, evitar e combater o dogmatismo era, como para todos os grandes mestres desse período, uma forma de assimilar a lição de Kant. Tomar o mundo da representação por real, eis o erro que conduz, e aqui citado, a construir uma ontologia, isso é citação do livro, do meu livro, que ele está prefaciando, construir uma ontologia onde só havia material para uma dianologia. E para o Kant também. Mas o seu caso é, de todos, aquele que fica mais claro, em que fica mais claro o quanto esse assimilar conserva o sentido original de tornar-se semelhante a si. Negar que a metafísica tenha uma vocação extramundana. Foi isso que eu tentei mostrar no meu texto. Como que a metafísica não pode fazer parte de um dogmatismo ao pé da letra, porque ela não tem uma vocação extramundana, ela não é transcendente à vontade. A vontade é imanente. Isso o próprio Schopenhauer fala nos Pareve. Minha vontade, se eu sou dogmático, eu sou um dogmático imanente, porque ele vai buscar na experiência a fonte da sua metafísica. Então, a ideia aqui é buscar a explicação do mundo no próprio mundo.
é, aos seus olhos, o reverso indissociável dessa operação de saneamento da filosofia. Vejam, saneamento. Né? Saneamento do quê? Da religião, das imposições religiosas, teológicas, né? Das inferências extrafilosóficas que vão ter poder sobre a filosofia. Então, o Schopenhauer era um dos partidários da expressão, né? Contra a classificação de filosofia é a serva da teologia. Ele se punha contra essa asserção. Né? Isso era muito importante na filosofia de Schopenhauer. Não é um apêndice. Quando ele fala a religião é a metafísica do povo, é a metafísica por figuração, né? Ele não está errado. Ele não está errado. Ele fala o que é fundamental no pensamento dele. Não é nenhum disfarce, é uma verdade. Né? O misticismo do Schopenhauer se admite, sim, mas é uma forma de misticismo que não está ligado a nenhuma forma de religião como poder, como igreja. Né? Na crítica da filosofia universitária, eu acho que vocês perceberam isso. Né? Como que ele critica o poder da igreja, o poder dos próprios padres, não é? que padres, sacerdotes, que fazem a aferição dos próprios professores de filosofia. Era o clero que mandava, isso está num livro dos mandarins alemães, né? É um livro muito bom também, e que do Inger, e que ele escreve e mostra o poder que a igreja tinha na cultura. Né? Tinha um ministro do cultus, né? O nome está dizendo, não é ministro da cultura, ministro do cultus, que era também ligado à igreja e à instituição religiosa. Schopenhauer, ele, além de ateu, ele fazia a crítica da religião. Então, isso é importante, essa ideia de dogmatismo também está ligado à sua aversão a dogmas. Então, é o crítico, e nesse sentido, ele é o continuador do iluminismo. Né? Embora ele critique o iluminismo com justiça, e o Horkheimer, então, vai ser ainda mais ferrenho na sua crítica iluminista, Schopenhauer também, já que é a vontade que manda e não o intelecto. Por outro lado, ele também faz a crítica dos dogmas, né? Dos dogmáticos anteriores a ele, dos filósofos como Leibniz, por exemplo. Bom, então, o mundo é o reverso indissociável desse saneamento da filosofia. Limitação do conhecimento, completa idealidade do espaço, do tempo e das categorias, mas sem o suprassensível e a razão prática. Essa é a diferença grande, fundamental do Kant. Cadê a razão prática no Schopenhauer? Nós temos a ética, tal como a nomeou, a grande ética, mas não é uma ética prescritiva. E não é posta por uma razão, é posta pela vivência que todos têm da mesma essência, da vontade. Né? E na pequena ética, ela é um modo de viver social, de poder viver um pouco melhor, de transformar a sua vida de espinhos em algo um pouco mais aprazível, e flores, talvez. Não sei. Bom, o mundo é totalmente representação, sim, mas é também, por outro lado, totalmente vontade. Irrepresentável e indestrutível. Como sustentar o desafio dessa radicalização, dizia o meu comentador, que era o meu orientador. Como? É radicalização. É uma leitura radical. Eu vou dizer hoje, eu confesso. Sem problemas. Não é uma leitura... Mas esquerda, que eu quero dizer também, é nesse sentido de crítica.
Não é? Não é no sentido apenas político, esquerda, direita, PT, PSOL, é no sentido político, político de ideias, né? de ideias que quebrem uma estrutura de poder que se apossou de tudo. E que, afinal de contas, é um reflexo do capitalismo, não tenham dúvida. Né? Essa maneira de se apossar de tudo, de tomar conta de tudo, é justamente o ato egoísta por excelência para o Schopenhauer. Né? Bom, então, aí a autora se encarrega de mostrar, de maneira econômica, vou acabar de ler esse pedacinho, econômica elegante, isso, obrigada, mas, ponto por ponto, como a adoção desse perspectivismo em escala cósmica vai introduzindo soluções tópicas para os problemas clássicos da cosmologia, da teleologia, da gnoseologia e da ética, sempre com fecundidade, e às vezes com originalidade, mas sem afastar-se nunca da inspiração original. Bom, isso foi a apresentação do meu pensamento na juventude, praticamente juventude, em relação hoje em dia, e que realmente me trouxe, eu já queria, e ele, no fim, a frase com que ele termina o prefácio também é significativa dessa leitura, eu poria entre aspas, de esquerda, né? Mesmo porque ninguém quer ser de direita. Bom, então, o texto mantém seu leitor com interesse, como se diz em todos os prefácios, é bom, tem interesse, quase que como em suspense, conduzindo de descoberta em descoberta, para encontrar, afinal, um Schopenhauer rejuvenescido. Então, esse rejuvenescimento schopenhaueriano vem da leitura de quem fez um trabalho incrível sobre Fichte, um dos melhores trabalhos que a gente tem sobre Fichte, mas que, ao mesmo tempo, era poeta, alargado para a cultura, tinha uma visão cultural muito grande, muito ampla, cinema, teatro e tudo que vocês queiram, né? No mais avançado possível, né? E, ao mesmo tempo, que tinha uma formação francesa, né? Da leitura dos clássicos alemães via França, mas que ele, claro que falava um alemão perfeito e fez a leitura dele, mas tinha essa coisa de ver um Schopenhauer velhinho sempre, um Schopenhauer visto pelos conservadores, velhinho no sentido de conservador. Então, esse Schopenhauer estava lá sempre arrastando o pé, pessimista, né? Como ele mesmo falava do Kant, que o Kant andava arrastando os pés. Né? Então, eu achei bem interessante essa ideia, né? Da gente poder rejuvenescer o Schopenhauer e falar numa leitura de esquerda. Ora, por que alguém deu esse nome também para o nosso grupo de Zap? Chama Schopenhauerianos Antifascistas, muito antes do nosso fascismo aqui. Foi você, Vilmar? Acho que foi o Vilmar, com todo ar. E eu sei que foi ótimo, porque veio a calhar, né? Hoje nós estamos nos sentindo bem nesse grupo, com esse título, que a gente nem esperava que fosse ficar um fascismo assim. Foi antes. Foi profético. Profético. Tal como Schopenhauer foi profético como a decadência da burguesia alemã, segundo Lukács. Né? Bom, mas eu queria ler mais um pedacinho desse texto. Eu não vou ler inteiro, não, que está ficando tarde. Que horas são? Então. 8h12 aqui, 8h16 no outro. Alguma coisa entre 8h12 e 8h16. Porque você está perdido, cara. Como diria... Um relógio diz uma coisa, outro diz outra. A interpretação é assim, você pode interpretar as horas. Aliás, nessa história da pandemia, como a gente não tem muito horário, não é? É tudo a mesma coisa. Então, tem importância. Quer dizer, eu estou confinada porque eu sou do grupo de risco. Então, para mim,
janta, almoça às 5 da tarde, janta à meia-noite, sei lá. Está bem bagunçado, para falar a verdade. Mas aqui eu apareci na hora certa, hein? Você não pode se queixar. Bom, então, eu não quis fazer aqui uma leitura de um texto, porque eu acho que esse meio, como dizia McLuhan, não é muito favorável para a gente prestar atenção. Cansa muito, porque o meio de ver as pessoas presencialmente é bem diferente. Vamos dizer o que é verdade. Eu acho que isso, para mim, é realmente... várias amigas se queixaram de estar dando aulas às que não são aposentadas, e eu faço grupo também, o grupo de 18 de primário, então, nesse grupo, eu me canso. Chega o fim do dia, eu estou mais cansada que numa sala de aula, né? Num grupo de estudos normal. Realmente, eu não quero também cansar muito vocês. Eu estou falando assim, diversidades, né? Então, você me desculpa, viu, Fonseca? Bom, imagina, está uma delícia, a gente está adorando. Bom, obrigada. Bom, então, esse reacionarismo schopenhaueriano estaria ligado a tentar se afastar essa crítica violenta e virulenta que o Schopenhauer tem na sua obra. Crítica das instituições, da moral e da metafísica transcendente, das teorias do conhecimento, onde figuram as críticas dos pré- e pós-kantianos, e até certo ponto a do próprio Kant. Enfim, de uma visão de mundo que buscasse totalizá-lo num único sistema de racionalidade cognitiva. A partir do realce desse caráter inconformista de sua postura, é preciso apreciar com Grano Salles as suas diátribes, ditas conservadoras ou reacionárias, contra as visões otimistas que esbatem as duras arestas da condição humana, tanto na individualidade como no social. Destaca-se, assim, a sua resistência em aceitar falsos consolos como a solução de meio termo. Um momento, que a bateria está acabando. Falsos consolos. Essa ideia da aceitação de falsos consolos, dele não aceitar nenhum falso consolo, é muito marcada pelo Horkheimer. Ele não aceita também as conciliações que pretendem fazer. Ele é muito realista em não aceitar os falsos consolos. O sofrimento existe, a vida está aí com sofrimentos. Não há por que aceitar falsos consolos. Bom, então, os falsos consolos como a solução de meio termo, o juste milieu, tal como propugnada por pensadores dispostos a aceitar o nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um meio termo conciliador, tanto na vida como na economia de viés liberal. Segundo Lütkaus, o nosso falado Lütkaus aqui, apesar da filosofia de Schopenhauer ser marcada pelo liberalismo e ter sua origem nele, ela traz à tona o pesadelo, Traumhölle, que se oculta nessa falsa conciliação, só capaz de engendrar uma ilusão de igualdade e liberdade. Esse juste milieu é a invenção burguesa, conservadora, né? De algum modo, quem inaugura o destaque desse aspecto da obra schopenhaueriana é a filosofia crítica de Horkheimer, em particular. A abordagem pessimista, ou melhor, enragée, essa história que foi falada ontem do Schopenhauer sem papas na língua pelo Jallet, né? Muito bom. Da natureza humana e do mundo pelo filósofo de Danzig, obviamente foi sempre evidenciada. É, no entanto, a nosso ver, o frankfurtiano que, em tempos sombrios, vê com mais acuidade, sob a luz que Schopenhauer projeta sobre as visões de mundo, as que pretendem justificar ou amenizar os males e injustiças por meio de uma falsa conciliação.
Esse é o ponto. Schopenhauer não tentou esconder nenhuma verdade, ele não tentou conciliar nada. E nesse ponto é o que o Horkheimer vai dizer. Ele está, na atualidade de Schopenhauer, que ele fala isso, um dos textos dos anos 50, tira minha água, e que ele vai, então, falar justamente que Schopenhauer está acima de Hegel, porque ele nunca se conformou com que tudo acabasse num saber absoluto, numa positividade. Ele falou, não, as contradições permanecem. Não há como nós apagarmos as dores que já aconteceram. Elas estão sempre presentes. Quem sofreu nos campos de concentração, por exemplo, isso nunca vai ser apagado da memória humana. Isso nunca vai sair. Quem foi torturado, está sempre presente a dor dessa pessoa. Não tem apagamento, não dá para superar numa dialética e recuperar isso na positividade. Isso não é positivo. Embora para Hegel o tempo também se desenrolasse dialeticamente numa superação, mas os sofrimentos eram constantes, as dores, não é que o Hegel é um otimista, não é? Mas há uma conciliação no final, através do saber e do real. Não é? Então, é muito interessante essa visão do Schopenhauer, do Horkheimer sobre Schopenhauer, que não admite qualquer conciliação possível. Então, eu estou apenas alinhavando muito mal aqui os pontos que eu acho que o Schopenhauer merece ser lido numa leitura chamada, entre aspas, entendam-se bem, com Grano Salles, de esquerda. Não é? Então, nesse sentido de que a gente está achando necessário fazer mesmo uma distinções, não é? Nas próprias relações que a gente tem nesse mundo agora. Não é muito possível ficar fora de tudo e dizer, bom, eu não estou aqui nem lá, eu estou em cima do muro. Não tem jeito. O Schopenhauer também não estava em cima do muro, coisa nenhuma. Bom, mas enfim. E dar como certa para o Schopenhauer a supremacia da razão seria, segundo ele, o responsável pelo arranjo ou combinatória dos sistemas filosóficos, que teriam que satisfazer um único princípio do qual derivariam. Se Schopenhauer ainda se vê às voltas com um princípio. De algum modo, quem inaugura o destaque desse aspecto da obra schopenhaueriana, a filosofia crítica, é o Horkheimer em particular. Né? A sua abordagem é pessimista e ele aceita esse pessimismo. Isso é que é interessante, eu não vou mais ler esse texto, chega. Eu acho que vamos tomar um pouco o Horkheimer, né? E quando ele vai dizer que o pessimismo é a ponte para ele entre a matéria e a metafísica. Quer dizer, a metafísica, por quê? De Schopenhauer. Porque a metafísica é imanente, ela está no mundo, não é? Ela exerce uma atividade, a vontade é ativa, ela faz parte. O Schopenhauer diz, os atos de vontade, eles são o mesmo que os atos do corpo. Não é? Então, como se pensar numa passividade aí? Se tem que pensar numa vontade como uma atividade, um impulso sem fim. Né? E esse impulso sem fim, ele tem a sua visibilidade na matéria, que não há algo parado, não é uma matéria abstrata, que é isso que ele critica nos mecanicistas, que não tenha qualidades. A matéria tem que ser qualificada. Então, qualificada ou pelo próprio arsenal do sujeito, pelo antropológico, né? Pelo que é do homem, ou pela prática política, pela prática econômica, pela prática do trabalho.
no caso de Marx. E aí o Horkheimer vai fazer a comparação entre Schopenhauer e a tese de Marx sobre... Eu vou ler para vocês aqui. Entre as falhas da filosofia materialista do século XVIII, essa que eu estava falando, que abstrai a matéria é algo abstrato, e só é explicado por mecanismo, que não foram de nenhum modo superadas pelos vulgarizadores do século XIX. Então, havia materialistas no XIX também que eram fisicalistas. Engels se refere, em primeiro lugar, que a dos organismos vegetais e animais, a matéria, foram apenas investigadas grosseiramente e explicados por causas meramente mecânicas. É isso que não cabe na filosofia do Schopenhauer. Já que a matéria é a visibilidade da vontade, como é que você vai explicar a matéria? Não estou falando a matéria do primeiro livro, que é a causalidade em ação, não é? Que aí é o lado idealista, vamos dizer assim, da coisa, da questão. Por causas meramente mecânicas. Esta aplicação exclusiva do padrão da mecânica a processos que são de natureza química e orgânica, e para os quais as leis mecânicas também têm validade, mas desde que subordinadas a outras leis superiores que impelem no fundo, forma uma limitação do materialismo clássico francês. No Anti-Düring, Engels explica que o movimento da matéria de nenhum modo se reduz à força mecânica como sua suposta força fundamental. Mas ela compreende muito mais, como se diz na dialética da natureza, como modo de existente, como atributo inerente da matéria, todas as mudanças pré-existentes e processos em si, desde as meras mudanças de lugar até o pensamento. Então, essa matéria é muito mais rica em Marx e Engels do que a gente supõe, ou supunha, ou supôs um dia. Então, o interessante aqui, né, é que ele vai dizer de novo, e o Horkheimer e o Adorno vão dizer também, né? É isso que eu preciso ler. A última reprimenda, né, do Horkheimer traz um acento criticista, liga, por inacreditável que possa soar, o kantiano Schopenhauer com o fundador do materialismo histórico. Esse Horkheimer é bacana. Bom, a isto se referem Horkheimer e Adorno. 2 pontos, citação. A decomposição de toda a realidade em partículas atômicas, ou naquilo que vale de acordo com cada posição da ciência, como sendo os últimos componentes da realidade, não é de nenhum modo incondicional. Tal como para a teoria kantiana, de que todo conhecimento se remete à realização das funções ordenadoras do sujeito, não é? Os a priori, não é? Das categorias e os a priori da intuição, não é? Para Marx, o conhecimento liga-se de modo semelhante ao trabalho social histórico, por certo real. Com isso, o conceito de natureza do materialismo fisicalista é relativizado. Seria vulgar tomá-lo como absoluto. A representação qualificada da natureza, que tem que dominar hoje em dia nos laboratórios, não pode ser a mesma que a do conceito de natureza, do que o de uma natureza não mais cindida em si mesma, de uma natureza que não é mais entretecida com a vida humana. Então, essa ideia do entretecimento, né, da natureza através do trabalho com o homem, né, é o ponto forte
vamos dizer assim, da visão de natureza que o Alfred Schmidt trabalha no livro dele, O Conceito de Natureza, e também nesse texto que chama Schopenhauer como materialista. Esse texto é um texto que eu traduzi. Estou terminando, dando as últimas arrumadas nele, né? Estou fazendo as correções, mas eu estou indo nessa linha, porque eu achei realmente interessante, né? E ele fala, bom, mas se o Schopenhauer traz o fisiológico e o antropológico para sustentar o materialismo dele, ele não é mais mecanicista, ele não faz parte mais daquele mundo do materialismo do século XVIII, né? E os que permaneceram do século XIX nessa mesma linha. Ele agora está fazendo parte de um materialismo muito mais próximo a Engels e Marx do que aquele materialismo que foi o primeiro, precursor, né? Creiam vocês ou não, eu não sei se o Alfred Schmidt ou o Horkheimer têm razão, apenas eu estou reproduzindo essa interpretação dele, que me parece muito rica. Me parece muito rica porque ela traz também, como você está fazendo, de voltar lá do Vivekananda para o Schopenhauer e as influências indo e vindo, eu também acho que ela traz também importantes subsídios para entender o Schopenhauer, para interpretar o Schopenhauer. Então, por quê? Porque se você vê a matéria como visibilidade da vontade tem esses atributos, não há uma separação entre o espírito e a matéria, né? Eles vêm da vontade, vamos dizer assim, eles são manifestações da vontade, o intelecto e a matéria, né? Você começa a entender melhor a ética e a metafísica schopenhaueriana. E isso num rebatimento através da teoria que para muita gente parece maluca. Para o Lukács, por exemplo, parece que os caras piraram total, né, esses horkheimerianos. Porque o Lukács ficaria horrorizado com essa proximidade quase que indecente para ele, né? Mas, enfim, cada um com a sua cabeça. Também ele cita nesse texto, e depois vocês podem ler, eu passo para vocês, os soviéticos e outros marxistas mais linha dura, né, que fariam uma leitura completamente nulificante do Schopenhauer, né? Como dizia o nosso querido Rui Fausto, né? C'est nul! Tinha um aluno que falava para ele, Marx, c'est nul! É nulo! Né? E o Schopenhauer dizia, nulo também! Então, realmente, do ponto de vista sociopolítico, né, nem que seja para satisfação pessoal dos seus intérpretes, a gente pode arriscar uma interpretação, a meu ver, de esquerda do Schopenhauer. Eu gostei muito desse texto do Lutkaus. Provavelmente a gente publica aí para vocês lerem, porque hoje eu não estou com paciência de ler tudo, já falei demais. E eu peço a vocês, então, licença para parar por aqui. Muito obrigada. Alguma questão? Obrigado a você, muito obrigado a você, Maria Lúcia. Foi uma hora que passou assim voando. Contando nós, história. eu acredito que eu possa falar pelos outros. É tão envolvente isso, na verdade, porque são questões que são importantes para todos nós, né? E que eu acho que faltava um pouco esse momento para a gente poder falar a respeito, né? Foi o espírito dessa aproximação, né? Só as cabeças aladas aqui na internet, só os frames, né? Os quadros. Se tem essa deficiência, tem pelo menos essa possibilidade da gente tratar um pouco né, não só das angústias, mas também das possibilidades das coisas, né? Sim, é verdade. Com mais à vontade, talvez, até.
agora mesmo eu recebi uma mensagem de um colega, professor, que diz estar extremamente angustiado com a situação, né, do isolamento social, que ele não está mais suportando. E foi o que eu estava olhando aqui justamente agora, preocupado com ele, né, porque é uma condição que ela é complexa, né, porque ela é progressiva, né, e o modo como a gente lidou com isso aqui no Brasil foi péssimo, né, então a gente não tem nenhuma perspectiva imediata, né, como você mesma falou, não tem nem mesmo uma perspectiva imediata do que fazer com isso, né, você vai resultar em... vai acabar, se não vai, de que jeito que vai acabar, e o quanto que a gente vai ter que eventualmente se adaptar nessa situação, né, por mais tempo. Então, eu acho que, de fato, é preciso que a gente tenha uma reação, consiga fazer com que o diálogo persista, e foi, para mim, de uma grandeza extraordinária que a gente conseguiu fazer aqui nesse conjunto, né, de todas as pessoas que se reuniram. Apesar dessa dificuldade essencial do meio. Eu lembrei do McLuhan, ele analisava muito bem o rádio, a TV, naquele tempo era rádio e TV. Hoje ele teria muito mais material para pensar, né? O meio, a mensagem. O Zap é uma coisa incrível, né? Fantástico. Mas não dá para falar tudo num chat. Por exemplo, a crítica que eu queria conversar com o Jacói ontem não deu. Acabei... Cabanese e Bichá, eu vi que o materialismo do século XVIII tinha a ver. Porém, uma coisa que não ficou bem alinhavada, porque o chat é muito rápido, né? Eu não sei. E tinha a circunstância dele ter que ir embora também, por causa da chuva. Ele estava lá naquela montanha, no carro. Foi realmente alguma coisa para Wim Wenders, né? Falando de Schopenhauer, Nietzsche, lá naquele outeiro, no Paraná, no norte do Paraná. Realmente, filme de Wim Wenders. Você sabe que que tanto eu como o Jacóia nascemos ali, né? Naquela região onde ele está, de Jacarezinho ali. Mas com alto, somos né? Conterrâneos. Você usa o caminhão, o automóvel, ninguém fala nada, mas dessa vez teve uma conferência sobre Nietzsche e Schopenhauer naquele lugar, né? De carro. Sabe-se lá quando vai ocorrer novamente isso, né? Eu aposto que nunca. Então vai virar moda, todo mundo vai fazer conferência. Todo mundo vai lá, vai fazer peregrinação lá. Lugar sagrado da filosofia. Eduardo, fazer uma breve... Você estava querendo falar alguma coisa? O Vilmar, desculpa. Você tinha uma pergunta, Vil? Eu queria, na verdade, uma questão muito rápida, assim. Gostaria de, antes de tudo, agradecer pela tua belíssima fala. Eu acho que esclareceu muitos pontos. E essa recuperação do Rubens, né, Rodrigues, aí, a partir do teu prefácio, também é um elemento, digamos, que enaltece isso. Um abraço, um beijo pro Totó, viu? Tá com saudade, né? Saudade dele. Tem o carinho, pode pegar, cachorro, não tem Ele me adora, eu sei que ele me adora. Mas fala sério. Eu queria te falar, assim, que acho que teríamos, é uma pergunta, né? Se, então, para a gente parar, não sei se de uma vez por todas, mas pelo menos para diminuirmos o potencial conflito, os conflitos potenciais, né, entre essas tentativas de classificação, você é de esquerda, você é de direita, não, pelo amor de Deus, eu não sou de esquerda, né, ou eu não sou de direita, para a gente minimizar esses possíveis, né, desconfortos, será que nós não teríamos que distinguir uma esquerda stricto sensu e uma esquerda lato sensu? Na verdade, nós tivemos já, eu e você, uma conversa sobre isso, né? E aí,
pensando nisso, ou seja, né, se não teríamos, como eu disse, debater mais especificamente a partir de aparato crítico, de fato, e levando primordialmente em conta quem propôs inicialmente isso, que foi o Littgenstein, até onde eu sei, no Brasil, ou seja, e aí eu já lanço aqui uma ideia, convite para Maria Lúcia, para o Flammarion Caldeira Ramos, para o Felipe Durante e todos os outros que debatem ou se deparam, pelo menos, com essa questão, para a gente lançar um livro com esse título da conferência da Maria Lúcia, o que significa uma esquerda schopenhaueriana ou uma esquerda e uma direita schopenhaueriana. Porque eu acho que seria, assim, bem-vindo para a gente esclarecer algumas coisas. Desejar. E aí, pensando nisso, Maria Lúcia, eu queria fazer uma observação sobre o prefácio de 68, estava até buscando aqui, enquanto se falava, da teoria crítica do Horkheimer, que tem a tradução, se não me engano, e a apresentação, pelo menos, da Algália Matos, em que o Horkheimer volta a dizer, né, que ele já tinha dito em outros momentos. O Marx e o Schopenhauer, os dois, parece que um não mais que o outro, os dois igualmente, me influenciaram. Só que, no caso do Schopenhauer, ele diz nesse prefácio, ele faz um aposto na frase. Ele me influenciou de forma muito importante, esse é o aposto, apesar do meu contraste político, em termos de visão política, com ele. Sim, então, claro. E aí, pergunta... ainda assim, aí é citado até pelo Flammarion também no artigo dele, ainda assim, a filosofia de Schopenhauer não foi anulada, ou não foi posta de lado. A palavra que está errada lá na tradução, acho que é a tradução brasileira que o Flama deve ter usado, que está assim, resgatar. Não é resgatar, é ao contrário de resgatar. Apesar disso, a filosofia de Schopenhauer não foi afastada, não foi anulada, não foi negada por mim. Apesar do contraste político, e que ele estava lá, claro, do lado de Marx e Engels, não é, como político, com a esquerda canônica, mas ele vai dizer que a filosofia de Schopenhauer nunca sumiu do horizonte dele. Assim, exatamente. E eu acho, para terminar, que o Jarle postou um comentário aqui que eu achei muito pertinente, que se a gente, então, se nós fizermos essas distinções devidas, do que exatamente a gente está chamando de esquerda e em quais sentidos, parece que sobram poucas pessoas entre o grupo schopenhaueriano do Brasil que poderiam ser de direita, né? E acho que o Jardim está se convencendo, daqui a pouco o Flama também vai se convencer que eles não são direita, não. Mas, e eu também... Claro que eles não são, politicamente não. Eles só têm que chamar o Schopenhauer para a companhia deles. Tentei dizer num artigo meu que eu publiquei na revista Ética, da UFSC, que debatendo o texto do Flammarion que saiu na Voluntas, sobre esse que você usou, que não há contraste, que não há conflito entre uma coisa e outra. Então, é isso que eu quero dizer. Obrigado de novo. Estou de acordo. Perfeito. Vamos fazer isso sim. Vamos insistir na nossa nomenclatura que não é verdadeira, está certo, é política, é uma distinção política. Tá? Agora, outras coisas, outros conceitos que estão alinhavados ali também são políticos, né? Aliás, onde o Lutkowski se apoia com mais força é no sentimento de compaixão. Né? É lá. Né? É a compaixão, seja ela verdadeira ou não tanto, quanto na pequena ética, pode ser também... É que a Selma pega a compaixão do
metafísica, né, direta, né, que é a grande compaixão, aquela que você não sabe se você nem sabe antes de agir se você é compassivo ou não. E ser compassivo é algo daquela pessoa. Né? E a Selma tem toda a razão, tá certo. Agora, na pequena ética, não é bem, né? Não é bem assim. Todos podem ser solidários com o outro, por que não? Mesmo não sendo verdadeiramente compassivo. Para efeitos de convívio social, é possível, e eu acho que o Schopenhauer acha isso mesmo, é possível a gente apresentar um lado não tão egoísta, um lado compassivo. Não é a grande compaixão, que é a grande virtude, que é a mãe de todas as virtudes. Não é? Então, eu acho que é interessante ver isso. E claro que direita e esquerda estão no seu lugar lá na política. Aqui é empréstimo. O crítico radical, você poderia chamar, mas fica muito esquisito. Então, é esquerda. E crítico. Uma pessoa de esquerda é uma pessoa eminentemente crítica, além disso, né? Além de tomar outras atitudes, por exemplo, fazer uma revolução, em um certo caso, ela também é uma pessoa que pode, no voto, dentro da democracia, atuar politicamente, ser militante, etc., né? E fazer agir com as táticas para mudar o sistema. Isso é uma coisa. Agora, o Schopenhauer não vai permitir que a gente mude o sistema através do texto dele, obviamente. Né? Mas dá para mudar as cabeças e talvez o comportamento. Né? A compaixão é mudança de comportamento. Só isso. Com toda certeza foi mais um momento memorável, né? Foi realmente como em linguagem chopeariana, daria para dizer que foi o diamante da coroa do nosso evento. É muito monarquista. Aí me expulso daqui do Schopenhauer. Diamante da coroa. Aí já estou usando, né? Mas, eu queria assim, só comentar uma coisinha, Edu. Claro, fique à vontade, totalmente à vontade. Desculpa se eu te cortei. Não, de modo algum. Eu queria parabenizar a professora Maria Lúcia e dizer que eu estou muito feliz de poder dividir esse ambiente, mesmo que virtual, contigo. Eu nunca tive essa oportunidade e fico até bastante emocionado por isso. Então, muito obrigado pela fala. Eu acho, Maria Lúcia, que o Rubens Torres, e aqui também eu faço uma pequena homenagem a ele, né? Eu acho que ele continua com toda a razão. Acho que você rejuvenesce Schopenhauer até hoje, e a prova disso é essa leitura que, ao mesmo tempo, esclarece muito para a gente o que é esse materialismo o qual Schopenhauer se refere. É difícil para a gente que estuda Schopenhauer identificar exatamente que materialismo é esse numa primeira leitura, às vezes numa segunda, uma terceira mesmo. Ao mesmo tempo, então, esclarece esse materialismo e aproxima Schopenhauer do materialismo de Marx e Engels, que eu acho que isso é pelo menos muito provocativo, né? Então, eu queria só mencionar que esse pensamento continua sendo rejuvenescido e a gente agradece muito por isso. Obrigada. Eu também consegui encontrar esses textos e frequentá-los mais do que de hábito, e fiquei muito feliz de achar esse viés. Tá? Igualmente, eu também estou muito contente de partilhar aqui essas janelinhas com você, a janela indiscreta, né? O filme é maravilhoso. E a gente está aqui na nossa janela indiscreta, vendo o que o outro está fazendo, e eu acho que valeu a pena frequentar a sua janela indiscreta, viu? Eu que agradeço, Maria Lúcia. Agora eu acho que vocês devem rever esse filme, porque é tão bom, é tão maravilhoso. Não é? Eu estava vendo aqui na minha cabeça os planos nas janelas, né? Aquele calor na cor da imagem. Nova York, né? E ele fica lá tirando fotos, fica engessado, jornalista, é maravilhoso. Tem qualquer, olha, eu acho que tem até no Netflix.
todo caso, recomendamos que as pessoas vejam. Quem não viu, que veja. Para que esse nosso ambiente... Eu gostei de ficar junto na janela. Você viu que eu não quis ficar sozinha? Me lembrou aquela história. Pois é. Não, de fato, foi uma excelente solução para nós aqui, né? Porque tornou o ambiente bastante acolhedor. Sim. É legal. Eu digo, considerando o que é o ambiente, né? Assim, não é a coisa mais acolhedora desse mundo, né? Uma tecnologia, assim, né? Eu quero te elogiar como host dessa sala também. Para fazer um pouco da cortesia, né? Que o Vilmar falou, você foi um grande host, sem dúvida. Obrigado. Tá? Próxima vez ganha um champanhe, mas isso tem que ser pessoal. Se nós tivéssemos um desenho animado, eu pegaria minha taça de vinho e passaria ela para você, mas como a gente não está no desenho animado, é só uma taça imaginária eu lhe passo. Obrigada. Eu agradeço assim mesmo a intenção e a imaginação. Obrigado, então, a todos, a todas. Vamos nos despedir aqui com alegria e tristeza simultaneamente. Alegria pelo que foi o evento, pelo que é esse grupo maravilhoso, e tristeza de a gente ter que se abandonar aqui, mas virão outros encontros e vamos renovar todas essas propostas e seguimos em frente, né? Nos nossos debates maravilhosos. Reuniões de ministros, né? Para todos sempre. Que contraste, né, Maria Lúcia? Que contraste. Esse é o país dos contrastes, né? Então, vamos nos despedir, né? Um beijo para todo mundo e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau a todas as pessoas que nos assistiram também. Se cuidem. Todo mundo.